Olá, sejam todos muito bem-vindos. Professor Robertson na área e faço parte do Matemática Real, canal voltado para você que está se preparando para os concursos públicos, Enem, Institutos Federais e que tem dificuldade em matemática básica. Aqui veremos os principais conteúdos de matemática básica. Então, se você se enquadra nesse perfil, este canal é para você. Se você não é um inscrito do canal, faço o convite para que se inscreva, ative o sininho das notificações de novos vídeos e deixe o seu like. Sem mais delongas, vamos à próxima aula. Nessa aula, iremos identificar o fator racionalizante de uma expressão com radical e aplicar a propriedade das frações, a potenciação de radicais e os produtos notáveis para racionalizar denominadores de expressões fracionárias. Vem comigo. Então vamos falar sobre fator racionalizante. Tema importante no estudo dos radicais. Fator racionalizante é uma expressão, uma expressão com radical. É chamada fator racionalizante de outra quando o produto deles é uma expressão sem radical. Então temos aqui, o fator racionalizante de raiz quadrada de 12 é raiz quadrada de 12, porque o produto entre eles vai dar um número sem radical. Vou até pegar como exemplo aqui, raiz quadrada de 12, na verdade é uma potência, Temos aqui, raiz quadrada de 12 ao quadrado é, na verdade, raiz quadrada de 12 vezes raiz quadrada de 12. Então, quando isso aqui acontece, temos aqui o índice 2 e o expoente do radicando aqui do radical é também 2, são os mesmos valores, aqui no caso o índice e o expoente, o que nós podemos fazer? Aqui nós simplesmente tiramos o radical e o expoente, e aqui nos deu como resultado o 12. Nós podemos olhar também por que o fator racionalizante do raiz quadrada de 12 é 12, além de dar como resultado o sem radical, o número sem radical. Simples, porque por definição, raiz quadrada de 12, vamos colocar aqui, é 12 elevado ao expoente 1 meio, vezes 12 elevado a 1 meio. Então, fazendo o produto de mesma base, repete-se a base e somamos os expoentes, meio mais meio. Então, isso aqui vai dar 12, meio mais meio é 1, que é igual a 12. Então, esse é o objetivo do fator racionalizante. É um fator que, quando multiplicado com outro radical, vai dar uma expressão sem radical. Vamos ao segundo exemplo. O fator racionalizante raiz cúbica de 4 é raiz cúbica de 4 ao quadrado, porque fazendo o produto dos dois vai dar um número sem radical, o produto sem radical. De fato, se eu colocar aqui, o 4 raiz cúbica, vamos botar aqui, raiz cúbica de 4 é, na verdade, com potência 4 elevado a 1/3, vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado. Isso aqui, na verdade, é 4 elevado a 2/3. Fazendo, então, o produto, vai dar 4, 1/3 mais 2/3. Isso aqui, na verdade, vai dar 3/3. 3 sobre 3, que isso aqui, na verdade, vai dar 1. Então, isso aqui, na verdade, por fim, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 4 ao quadrado vai dar exatamente 4, que é o produto sem radical. Então, esse fator, vou dar destaque aqui, raiz quadrada de 12, e nesse segundo exemplo, raiz cúbica de 4 ao quadrado, são fatores racionalizantes,
porque multiplicado com o fator com radical inicial vai dar o produto sem radical. Bom, o fator racionalizante de 6 raiz quadrada de 5 é raiz quadrada de 5, porque fazendo o produto entre eles vai dar 30. Reparem que o fator racionalizante está ligado com o radical. Então, você repete o 6, como nós fizemos aqui, 6. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5. E aí fazemos o produto, dá como resultado o produto sem radical. O fator racionalizante de raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, aqui temos soma de 2 radicais. Então, isso aqui é muito importante. Então, o fator racionalizante de 2 radicais, quando se soma, é, na verdade, a diferença desses mesmos radicais. O inverso é a mesma coisa. Então, aqui fazendo o cálculo, temos aqui o produto da soma pela diferença. Então, aqui, na verdade, raiz quadrada de 2 é um membro aqui da soma, né? É uma parcela. Temos aqui duas parcelas. Então, pegamos o primeiro, dois termos. Então, pegamos o primeiro termo, quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então, raiz quadrada de 2 ao quadrado, vimos que é 2. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. 2 menos 3 é menos 1. Então, o produto entre eles vai dar um produto sem radical. Então, é importante, quando o fator racionalizante for a soma de 2 radicais, o fator racionalizante de 2 radicais, a soma de 2 radicais, na verdade, vai ser a diferença entre esses radicais. O contrário é a mesma coisa. Se o radical apresentado for diferença entre 2 radicais, o fator racionalizante será a soma entre eles. Vamos aprender agora como racionalizar o denominador. Racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador de uma fração é obter uma fração equivalente com o denominador racional. Para isso, nós vamos aplicar a ideia vimos agora, do fator racionalizante. Por exemplo, temos aqui 3 raiz quadrada de 7. Então, vamos escrever aqui 3 e denominador raiz quadrada de 7. O fator racionalizante do raiz quadrada de 7 é o próprio raiz quadrada de 7. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar no numerador e também no denominador por raiz quadrada de 7. Porque o resultado, o produto que nós vamos chegar, é equivalente. Então, fazendo a conta, o que nós vamos obter? 3 vezes raiz quadrada de 7 vai dar exatamente 3 raiz quadrada de 7. E raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 7 vai dar exatamente 7. Então, o objetivo de você racionalizar é exatamente esse. O objetivo é obter uma fração equivalente com um denominador racional. Foi exatamente o que obtemos aqui. Esse denominador aqui, vou destacar, é um denominador racional. E essa fração é uma fração equivalente. Destacando aqui, essa fração. Destaco aqui, essa fração é uma fração equivalente à fração original. Vamos, então, racionalizar o denominador da expressão. Está aqui apresentado. 8 sobre 3 raiz quadrada de 5. Então, o fator racionalizante é o raiz quadrada de 5. Então, vamos aqui colocar 8. Aqui vai ficar 3 raiz quadrada de 5. Então, vou multiplicar tanto no numerador como no denominador pelo fator racionalizante. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 5. Então, isso aqui vai dar 8 raiz quadrada de 5. E no denominador, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 é 5. Então, vai ficar 5 vezes 3, 15.
Então, chegamos ao fator, né? Chegamos a fração aqui equivalente. Tá aqui. Racionalize o denominador 5 e embaixo raiz cúbica de 2. Então, o fator racionalizante raiz cúbica de 2 é raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, 5 no denominador raiz cúbica de 2. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Aqui embaixo também raiz cúbica de 2 ao quadrado. Porque não vai alterar o resultado, né? Será uma fração, o resultado equivalente. Então, aqui vai me dar então 5 raiz cúbica de 2 ao quadrado é 4. Nada mais a fazer. E aqui embaixo vai ser exatamente 2. Então, chegamos aqui ao resultado da racionalização. Então, vamos racionalizar o denominador da expressão 1 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Lembrando que o fator racionalizante raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2, na verdade, vai ser a diferença entre eles. Então, vamos colocar aqui 1 sobre raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2. Então, o fator racionalizante será raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. Então, vou botar em cima e embaixo. Então, isso aqui vai dar como resultado 1 vezes raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2 vai ser o próprio raiz quadrada de 5 menos raiz quadrada de 2. E aqui temos o produto da soma pela diferença, que é o quadrado do primeiro. Vamos fazer aqui do lado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado, vimos que isso aqui na verdade é 5. E raiz quadrada de 2 ao quadrado é na verdade 2. Então, 5 menos 2 vai me dar como resultado 3. Aqui embaixo, racionalize o denominador 3 sobre raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Então, o fator racionalizante vai ser a soma dos radicais. Então, vamos colocar aqui 3 sobre raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 5. Vou multiplicar, então, pelo fator racionalizante do denominador, que é raiz quadrada de 7 menos, ou mais, melhor dizendo, raiz quadrada de 5. E aqui embaixo também raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. Então, aqui vai ficar no numerador 3 vezes, posso deixar assim, tá? Raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. E embaixo a diferença. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, vou colocar aqui, ó. Raiz quadrada de 7 ao quadrado, ficaria assim, menos raiz quadrada de 5 ao quadrado. Isso aqui vai dar 7, aqui 5. Então, reescrevendo, então vai ficar 3 vezes raiz quadrada de 7 mais raiz quadrada de 5. E no denominador, 2. E aí, concluímos o cálculo. Vamos a um exercício. Rafael racionalizou a expressão escrita no quadro ao lado e achou a seguinte fração. Então, ele foi dado essa fração, racionalizou e chegou a esse resultado, né? Foi dado no quadro e ele chegou a esse resultado.
Seu amigo Lucas rapidamente afirmou que a resposta do colega estava incorreta. Qual será a resposta então correta? Então vamos racionalizar essa fração do quadro. Então temos 5, vou colocar 5 raiz quadrada de 6, embaixo 2 raiz quadrada de 5. Repare que temos radical tanto no numerador quanto no denominador. O fator racionalizante é o que está no denominador. Por isso que é racionalização de denominadores. Então vai ser raiz quadrada de 5. Então vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de 5 no numerador, raiz quadrada de 5 no denominador. No numerador e no denominador. E fazer o cálculo. Então temos aqui 5, eu vou colocar aqui passo a passo, 5 raiz quadrada de 6 multiplicado por raiz quadrada de 5. E embaixo temos 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Muito bem. Então temos o seguinte, ó. Em cima vai ficar... Aqui eu posso fazer o produto dos radicandos, já que temos radicais com o mesmo índice. Então vai ficar 5 vezes raiz quadrada de 30. E embaixo, raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, vimos que isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de 5 ao quadrado. Na verdade, é 5. Então, temos aqui 2 vezes 5. Agora, eu posso simplificar. 5 com 5. Ó, simplifiquei aqui. Simplifiquei. Então, sobrou raiz quadrada de 30 dividido por 2. Então, a opção correta que o Lucas chegou, porque ele afirmou, né? Seu amigo Lucas rapidamente afirmou que a resposta do colega estava incorreta. Realmente não é essa a resposta. Qual será a resposta correta? É a letra C. Raiz quadrada de 30 dividido por 2. Vamos à questão do Cefet do Rio de Janeiro 2019. Se x é igual a menos 2, y é igual a 5x e z é igual a 5, então o valor numérico da expressão dado aqui. Então, vamos ao cálculo. Bom, temos aqui potências, vamos substituir, na verdade, né? Então, se temos x é menos 2, vai ficar... Então, substituir aqui, ó. Teremos menos 2 ao cubo, menos o x é menos 2, então vai ficar menos 2 à quarta potência, menos o y, que é 5x, elevado a 0, e no denominador, raiz quadrada de 5. Então, temos um radical aqui no denominador. Então, isso aqui, na verdade, vai me dar menos 2 ao cubo, potência de base negativa, o expoente é ímpar, o resultado é negativo. Menos 8. Menos, aqui expoente, base negativa, expoente par, o resultado é positivo. Então, vai me dar 16. Posso até colocar aqui direto. E menos 5x elevado a 0, qualquer base elevado ao expoente 0 é 1. Então, aqui é 1. Embaixo, raiz quadrada de 5. Então, isso aqui, na verdade, vai me dar menos 24 com menos 1, menos 25. Raiz quadrada de 5. Agora, eu tenho que racionalizar. Então, o E, na verdade, vai ser menos 25, raiz quadrada de 5. Vou multiplicar pelo fator racionalizante do raiz quadrada de 5, que é o próprio raiz quadrada de 5. Em cima e embaixo. Então, menos 25 vezes raiz quadrada de 5 vai ser 25, raiz quadrada de 5. E no denominador, 5. Posso simplificar.
25 com 5. Prevalece sinal de negativo. Então, aqui vai dar menos 5 raiz quadrada de 5. Então, o valor de E, o valor da expressão E, é menos 5 raiz quadrada de 5, a opção letra C. Vamos então à questão do Instituto Federal do Maranhão 2019. Simplificando a expressão E, que é 6 sobre 1 menos raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 27, encontramos como resultado para E. Então, temos aqui que simplificar o denominador de 6 sobre 1 menos raiz quadrada de 3 primeiro, para depois somar com raiz quadrada de 27. Então, vamos ao cálculo. Então, temos aqui 6 sobre 1 menos raiz quadrada de 3. O fator racionalizante de 1 menos raiz quadrada, 1 menos raiz quadrada de 3 é 1 mais raiz quadrada de 3. Então, vamos multiplicar aqui em cima 1 mais raiz quadrada de 3 e também no denominador 1 mais raiz quadrada de 3. Então, aqui em cima vai ficar 6 vezes 1 mais raiz quadrada de 3. Embaixo, no denominador, é o quadrado do primeiro termo, que é 1, menos raiz quadrada do segundo termo. Raiz quadrada de 3 é 3. Então, 3 aqui. Então, temos 6 vezes 1 mais raiz quadrada de 3. E no denominador, menos 2. Posso simplificar. Aqui vai me dar menos 3, 1 mais raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 27, na verdade, raiz quadrada de 27 é 27 decomposto, é 3 ao cubo. Bom, 3 ao cubo, como o índice é 2, então eu posso escrever isso aqui como 3 ao quadrado vezes 3. Isso aqui, na verdade, é raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3, aplicando as propriedades de radicais. Raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, então é 3 raiz quadrada de 3. Agora eu vou juntar a expressão. Então, temos que I, na verdade, é esse valor. Então, temos ali menos 3, 1 mais raiz quadrada de 3, somado com 3 raiz quadrada de 3. Bom, agora eu vou usar aqui a distributiva. Menos 3 vezes 1, menos 3. Menos 3. Menos 3 vezes raiz quadrada de 3 é menos 3 raiz quadrada de 3. Somando ali com mais 3 raiz quadrada de 3. Reparem que são a mesma coisa, né? Temos aqui o 3 raiz quadrada de 3 e aqui menos 3 raiz quadrada de 3. Então, isso aqui vai anular. E o que sobrou? Menos 3. Então, o valor de E, menos 3. A opção correta, letra A. Opção letra A. Vamos então resolver a questão do Colégio Militar de Belo Horizonte 2016. Ao resolvermos uma expressão envolvendo radicais, devemos ficar atentos quanto à possível aplicação das propriedades e à racionalização de denominadores. Assinale a alternativa que corresponde à solução da expressão, e aí foi dada aqui 4 sobre raiz quadrada de 8, mais 6 raiz quadrada de 18, mais raiz quadrada de 50, menos 7 raiz quadrada de 2. Então, nesses dois aqui eu tenho que racionalizar. Então, vamos racionalizar. Aqui temos 4 raiz quadrada de 8. Raiz quadrada de 8 é, na verdade, 2 raiz quadrada de 2.
Então, vou racionalizar multiplicando em cima e embaixo por raiz quadrada de 2. Então, aqui vai ficar 4 raiz quadrada de 2. E embaixo, no denominador, temos raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Multiplicado com 2, 4. Então, isso aqui resultou em raiz quadrada de 2. 6 raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18 é 3 raiz quadrada de 2. Então, aqui vai ficar 6 sobre 3 raiz quadrada de 2. Porque o 18 é 9 vezes 2. Raiz quadrada de 9 é 3. Então, 3 raiz quadrada de 2. Novamente, o fator racionalizante do raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 2. Então, vou multiplicar no numerador e também no denominador. Vou chegar a 6 raiz quadrada de 2. E embaixo, novamente, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Vezes 3, 6. Aqui vai ficar também raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 50 é 25 vezes 2. Ou 50. Então, raiz quadrada de 25 é 5. Então, 5 raiz quadrada de 2. Agora, eu vou juntar na expressão. Então, juntando na expressão, o que nós vamos obter? Vou colocar aqui do lado, separar. Então, temos raiz quadrada de 2 mais 6 raiz quadrada de 18 é raiz quadrada de 2, mais raiz quadrada de 50 é 5 raiz de 2, menos 7 raiz quadrada de 2. Então, temos aqui a adição algébrica de mesmo radical, que é o raiz quadrada de 2. Então, aqui vou repetir o radical, raiz quadrada de 2, e fazer a soma dos números. Aqui, no caso, eu tenho 1, mais 1, 2, mais 5, 7, menos 7, 0. Então, 0 raiz quadrada de 2, na verdade, é 0. Que vai dar 0. Então, a opção, a alternativa correta, que corresponde à solução da expressão, é a letra B. Muito bem, essa foi mais uma aula. Eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima.